de Deus, quanto mais nós propagarmos a sua palavra, quanto mais nós dissermos ao mundo que Jesus o ama e que Jesus está para voltar, mais rápido nosso Senhor vem. E o meu desejo é: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se você quer sair logo desse mundo e habitar nas suas mansões celestiais, compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus, compartilhe essa live com outras pessoas. Você que entrou, que está entrando agora, Pai Senhor, minha pastora aí na live, pastora Cirleia, Deus abençoe. Kelly, Deus abençoe, irmã Elissandra, Manu. Não saia, pega um papel, pega uma caneta e pega a sua Bíblia Sagrada e vamos aprender. O meu objetivo hoje não é fazer uma pregação, o meu objetivo hoje é ministrar uma aula. Da maneira mais didática que eu conseguir, da maneira mais objetiva que eu conseguir sobre a palavra de Deus. E te ajudar, vocês podem interagir, pode perguntar, porque eu vou respondendo ao longo da live, certo? Como compreender a palavra de Deus, como estudar a Bíblia Sagrada e como entender o que nós estamos lendo. Já disse no início que a nossa maior dificuldade, Thalita, Jaque, Mauricélia, sejam todas bem-vindas. A nossa maior dificuldade não é ler a Bíblia. Mas eu quero te dizer, por que você lê e não compreende? Há um método secreto, a Bíblia é uma caixinha que precisa de um véu. Nós vamos falar sobre tudo isso nessa tarde. Eu quero que você fique aqui comigo. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir a própria Bíblia, porque a primeira verdade sobre a Bíblia Sagrada que nós precisamos entender é: a Bíblia responde a si mesma. Qualquer pergunta, dúvida que surja na hora da sua leitura bíblica, busque a resposta na própria Bíblia, porque a Bíblia responde a si mesmo. Eu não vou usar termos teológicos, eu não vou usar nomenclaturas teológicas para falar com vocês algumas das coisas que eu vou explicar, por mais que elas sejam de estudos teológicos, mas eu vou tentar ser o mais simples nas minhas explicações possíveis, para que você saia daqui compreendendo, entendendo a Bíblia Sagrada. Que você abra a Bíblia na sua próxima leitura devocional e diga assim: meu Deus, eu entendi, eu compreendi. E é isso que eu quero compartilhar com você. Segunda carta que Paulo escreveu a Tiago. Pega um papel, pega uma caneta, não perca esse ensino. Eu já aprendi de cedo que nossa mente não guarda tudo. Então, um bom caderno, um bom papel, uma boa caneta sempre nos ajuda. Tiago, capítulo de número 2. A palavra de Deus, eu vou ler um versículo no capítulo 2 e um versículo no capítulo de número 3. Timóteo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Depois nós leremos o capítulo de número 3, também versículo de número 15. Certo? 2:15 e 3:15, nossa leitura. Vamos lá, a palavra de Deus nos diz assim: você que está entrando agora, não saia, fique. Essa é uma aula de como compreender a Bíblia Sagrada. Como você abrir a Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada e entender. E essa palavra ser agente de transformação na sua vida. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, que vai nos dizer assim: procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Ou, em outras traduções, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra, mas foge dos falatórios profanos e vão, porque eles produzirão maior impiedade. Capítulo de número 3, versículo de número 15. Sejam todos bem-vindos, compartilhe com outras pessoas, aperta muito esse coraçãozinho que está do lado aí, para o Instagram dizer para todo mundo que a gente está fazendo uma live falando sobre a compreensão da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15, a palavra vai nos dizer assim, 3,16. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça.
Algumas verdades, Paulo, quando vai escrever a seu filho na fé, e essa segunda carta já é uma carta quase que de despedida, é uma carta de legado deixado por Paulo a Timóteo, ele vai dar uma série de orientações a Timóteo. E no capítulo de número 2, ele vai dizer a Timóteo assim, olha, procura se apresentar como um obreiro aprovado, um obreiro do que não tem de que se envergonhar. E a primeira recomendação para ser um obreiro aprovado e que não tenha do que se envergonhar é manejar bem a palavra de Deus. Não há como nós pensarmos em sermos crentes, não há como nós pensarmos em sermos cristãos e nós não manejarmos bem a palavra de Deus. E o que significa se manejar bem a palavra de Deus? Não é trocar de um lado para o outro bem a palavra de Deus, não. É saber repartir, é saber encaixar a palavra, é saber usar a palavra do Senhor Deus da maneira correta, da melhor maneira possível. Como é? Aí a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês que estão assistindo essa aula aqui nessa noite comigo. Como é que nós nos tornamos hábil em alguma coisa? Como é que a gente consegue manejar bem uma faca? Como é que a gente consegue manejar bem um secador? Como é que a gente consegue manejar bem um instrumento de trabalho? Como é que a gente consegue manejar bem? Como é que a gente consegue cortar com uma faca precisamente? É treinando, é exercitando. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus é que nós precisamos manejar a palavra. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos viver a palavra. E isso, irmã Cleidiane, nós precisamos praticar. Quanto mais nós lemos da palavra, mais nós manejaremos bem a palavra. Aí você me diz o seguinte, mas e se eu leio e não entendo? O que é que eu faço? Para compreender a palavra de Deus, nós precisamos, isso mesmo, Vinícius, se dedicando. Nós precisamos de algumas coisas que estão fora da palavra. A primeira é oração. A Bíblia não é um livro escrito para extraterrestres. Não. A Bíblia foi um livro escrito para nós, homens. O objetivo de Deus, ao inspirar ou soprar, respirar a sua palavra através da vida de mais de 40 homens de Deus para escrever esses 66 livros, o objetivo de Deus era que nós compreendêssemos a tua palavra. A intenção de Deus, o desejo de Deus é que a gente compreenda a palavra dele. Só que, para compreendermos a palavra de Deus, para compreendermos, não é para lermos a palavra, para ler a palavra de Deus, qualquer um pode ler. Seja crente, não seja crente, seja temente, não seja temente, qualquer um pode ler a Bíblia Sagrada. Qualquer um pode estudar a história da Bíblia Sagrada, memorizar ela, mas compreender como agente de transformação, como fator de mudança, como uma palavra que se guarda no coração para não pecar contra o Senhor, não é qualquer um que faz. Então, o primeiro requisito que está fora da palavra para compreender a palavra de Deus é: você precisa temer a Deus. Você precisa ter aceitado o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para compreender a sua palavra. Quem está chegando agora, nós estamos em uma aula de como compreender a palavra de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos para compreender a palavra de Deus, que está fora dela, a primeira coisa é a conversão. Nós precisamos ser convertidos, nós precisamos ser tementes. Então nós precisamos entrar em leitura da palavra de Deus com o coração ensinável, com o desejo de aprender dessa palavra. Não, nós não podemos ler a Bíblia Sagrada com a intenção de confrontar alguém, com a intenção de explicar a alguém que é ateu como é que Deus existe. Ninguém lê a Bíblia para explicar por que Deus existe. Primeiro, que nós não devemos nem entrar nesse tipo de discussão, que não nos leva a nada. Falatórios como Paulo disse a Timóteo, conversas, falatórios que não produzem nada. Por quê? Porque Deus já existe e Ele não precisa que a gente fique explicando de onde Ele veio, como é que... Primeiro, porque a Bíblia não nos diz de onde Deus veio. Quando Deus se apresenta na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto.
Quem não existia antes de Deus era a terra. Quem não existia éramos nós. Deus já existia. Então, nós não podemos querer ler a Bíblia Sagrada para confrontar ninguém, para disputar com ninguém. Todas as vezes que você deseja sentar na frente do livro sagrado da Bíblia e falar assim, eu vou estudar porque eu vou pegar aquele pregador, porque eu vou pegar aquele professor da escola bíblica dominical, porque ele está errado, porque eu acho... Você não compreenderá a palavra de Deus desta maneira. Você precisa ter um coração ensinável. Quando você precisa temer a Deus, ser convertido. É o primeiro pré-requisito para compreender a palavra. Você precisa ser convertido. Você precisa temer ao Senhor para compreender a sua palavra. Por quê? Porque você vai precisar da ajuda de alguém que só vai estar em você se você aceitar a Jesus, que é o Espírito Santo. Não tem como entender a palavra de Deus sem o auxílio daquele que inspirou os autores da Bíblia Sagrada, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só habita na vida de quem é convertido ao Senhor. Então, sem ser convertido, o primeiro requisito para entender é ser convertido, é temer a Deus. Por quê? Porque haverá em você o Espírito Santo de Deus que vai te ajudar a compreender a palavra. Jesus disse aos seus discípulos, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. A maioria das coisas aqui que eu falei, vocês não entenderam, mas ele vai ajudar vocês a compreender a palavra. Então, essa é uma das funções do Espírito Santo de Deus, nos ajudar a compreender a palavra. E você pode sim dizer, Espírito Santo, vem. Eu preciso compreender a tua palavra. Eu preciso entender qual era a intenção de Deus ao escrever. Eu preciso compreender o que o autor queria dizer. Eu preciso. Então vem, Espírito. Então por isso, para entender a palavra, você precisa ser convertido. Você precisa ter em você o Espírito Santo de Deus. Ouça bem o que eu vou dizer, eu vou repetir. Não é para ler a palavra você precisa do Espírito. Tem gente que lê a palavra e não compreende porque não tem o Espírito. O Espírito nos dá a compreensão, o Espírito nos dá a revelação, o Espírito nos dá o entendimento da palavra, de qual era a intenção da palavra. A segunda coisa que você precisa é orar, porque você precisa se quebrar, se esvaziar para se encher de Deus. Você precisa se esvaziar de você e se encher de Deus. E como nós fazemos isso? Em oração. Então, esses são os dois pilares que você faz antes de ler a palavra. Você se converte, então recebe o Espírito Santo de Deus. Você ora ao Pai e diz, Deus, eu não tenho ninguém que se ache conhecedor de alguma coisa e que chegue diante desse livro vai conseguir compreendê-lo. Porque Deus não ocupa lugar já ocupado. Enquanto o seu ego, não, eu tenho faculdade, irmãos, eu amo estudar. Eu tenho 2 faculdades, mas toda vez que eu abro a Bíblia, eu percebo o quanto ignorante e quanto sem conhecimento, o quanto eu sou dependente de Deus. O quanto Deus é grande e eu sou o resto, o sopro do pó. Então, não são os nossos conhecimentos de fora que nos ajudam a interpretar a palavra. Quantos de nós não conhecemos alguém que mal sabia ler, ou que mal sabe ler, e que lê e entende, e prega, e explica, e fala, e que você fica assim, impressionado? Irmãos, porque para conhecer a palavra de Deus, não precisa ter graduação, pós-graduação, PhD, não. Você precisa ter um espírito ensinável, um coração discipulador. Você precisa desejar compreender a palavra de Deus. Então, nós precisamos nos achegar para ler a palavra de Deus com um coração convertido ao Espírito Santo, em oração. Dobre o teu joelho e diga, Deus, eu quero compreender a tua palavra. Não, eu não quero entender a tua palavra para confrontar, para pregar mais do que fulano, para ensinar mais do que Bertão. Não, eu quero compreender a tua palavra para compreender ao Senhor, para saber quem tu és, para me achegar a ti. Porque quando Deus inspira homens a escrever a Bíblia Sagrada, a intenção de Deus é se revelar a nós. É como se Deus dissesse assim... O Salmos 19 vai nos dizer assim, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós podemos conhecer a Deus pela obra que ele fez.
contemplando a natureza, nós vamos ver manifestada a glória de Deus, o quanto Deus é poderoso. Nós conhecemos a Deus em oração, quando nós em oração nos achegamos a Ele, e principalmente através da sua palavra. Deus se revelou. Você quer saber quem é Deus? Você quer viver uma vida junto com Ele? Você quer ter intimidade com Ele? Leia o livro que Ele escreveu. Ponto. Certo? Isso são fatores externos. Conversão e oração. Duas coisas que nós precisamos para compreender a Bíblia Sagrada. Agora, fatores internos. Vamos lá. A Bíblia Sagrada, o que é a Bíblia Sagrada? A primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente pega um livro, se você pegar um livro qualquer, daqui para uns 40, 60 dias, o meu livro vai chegar. Eu escrevi um livro, ele está sendo publicado, o título é As lições ensinadas pelas mulheres da Bíblia. E a minha intenção no meu livro, é fazer uma análise de algumas mulheres da Bíblia, de lições em que elas me ensinaram. É compartilhar um conhecimento que eu adquiri para mim, compartilhar com outras pessoas. Só que quando você pegar o meu livro, o livro que eu escrevi, que você comprar, adquirir o meu livro, você vai olhar para aquele livro da visão da parte que você me conhece. Você me conhece, você sabe quem eu sou. Você sabe que igreja eu pertenço, você já me ouviu pregar, você já conviveu comigo. Todo mundo que está aqui, de uma certa forma, já me conhece. Ou pelas redes, ou de conviver, ou de trabalhar comigo, ou de me ouvir pregar. Todo mundo. Você vai ler o meu livro de uma perspectiva assim. Você vai ler embasado no conhecimento que você tem a meu respeito. Você vai falar assim, não, Leidiane, se você vê qualquer coisa que não condiga com aquilo que você conhece de mim, você fala, será que foi a Leidiane que escreveu isso? Por quê? Porque você me conhece. Então, é por isso que é necessário a oração. Você precisa entender, conhecer a Deus em oração, se esvaziar de você para compreender a palavra de Deus, para se encher de Deus e entender quem é Deus, para você entender a palavra dele. Então, por isso que nós precisamos da conversão e da oração. Só que um outro fator, por exemplo, o meu livro tem um objetivo, um público em específico e uma linha de escrita específica. Eu escrevo um livro para mulheres, sobre as mulheres da Bíblia. A intenção é compartilhar um conhecimento sobre o que eu aprendi com elas. Pronto, essa é a intenção. Quando você pegar meu livro, você já vai abrir ele entendendo qual é o meu objetivo. A Bíblia não é diferente. Por quê? Aqui, Deus escreve para se revelar a nós. Então, nós já sabemos qual é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é se revelar a nós, é nos corrigir, é nos instruir, é nos ensinar. Então, para que todo o conteúdo seja absorvido, nós precisamos entender que o objetivo de Deus é nos ensinar, é nos instruir, é dizer que caminho nós devemos seguir, que decisão nós devemos tomar, como é que nós devemos viver nossa vida, porque é um manual de vida. Só que você precisa entender o seguinte, a Bíblia significa, a palavra Bíblia significa biblioteca, né? Um conjunto de livros. Então, aqui nós temos 66 livros. Se você pegar a sua Bíblia lá no iniciozinho, eu tô falando assim, eu sei que tem gente que já sabe, mas eu estou voltando, porque eu sei que também tem pessoas que não sabem. E que eu quero dividir com conhecimento completo hoje aqui. Você vai pegar o índice da sua Bíblia e vai ver a relação de livros, tá vendo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Jeremias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, todos os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento. Uma soma de 66 livros. Só que esses livros foram escritos por 40 autores diferentes. Por aproximadamente 40 autores diferentes. E cobre um período histórico de mais de 1.600 anos. Então, nós precisamos entender que quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, eu não tenho uma pessoa escrevendo todos os livros. Eu tenho uma pessoa inspirando o conteúdo de cada livro. Eu tenho Deus soprando o Espírito, através do seu Espírito, soprando, respirando, porque inspirando é isso, é a respiração de Deus.
É respirando, é soprando para os autores de cada um livro a mensagem que Deus queria destinar a alguém específico. Então vamos voltar mais devagar, porque eu quero me fazer muito claro aqui. Eu tenho mais de 40 autores escrevendo para públicos diferentes, para pessoas diferentes, em um período diferente. Então, eu não posso pegar toda a Bíblia, ler ela em 2021 e achar que tudo que está aqui eu preciso aplicar na literalidade da palavra. Não. Ah, mas a Bíblia toda não é inspirada? Ela é toda inspirada e ela também é toda proveitosa. Tudo que há na Bíblia é inspiração do Senhor. Cada palavra é inspiração do Senhor. Tudo que está na Bíblia é proveitoso. É proveitoso. Não é, vamos lá, não é porque tudo que está na Bíblia é proveitoso que tudo se encaixa agora, nesse momento. Não é isso. Tudo é proveitoso. Você pode aproveitar da Bíblia para tudo na sua vida. Só que nós não podemos nos esquecer, quando nós lemos a Bíblia, que nós temos 66 livros, mais de 40 autores diferentes, escrevendo a públicos diferentes, que não éramos nós. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que a linguagem não é a minha, que a sociedade também não é a minha, que os costumes também não são os meus. Então, se nós não compreendermos, vamos pegar um exemplo, Jonas, um livro muito conhecido, uma história muito conhecida. Se você pegar e tiver em casa uma Bíblia de estudo, a minha orientação para que você compreenda, você pode ler todos os livros da Bíblia Sagrada. Uma das coisas que nós inculcamos na nossa mente, que isso foi ensinado e repassado, é aquela necessidade que nós temos de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu preciso ler de Gênesis e Apocalipse. Você precisa estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que nós devemos nos desprender dessa neura de que eu preciso fazer um calendário, seguir um cronograma de leitura anual e ler a Bíblia toda em um ano. Nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. Mais do que ler a Bíblia toda em um ano, nós precisamos entender a Bíblia todos os dias. E às vezes isso não é possível em uma leitura corrida. Não é possível em uma leitura corrida. Tem pessoas que estão extremamente frustradas porque não conseguem ler a Bíblia toda em um ano. Tem pessoas que abandonaram, por quê? Porque se perderam no capítulo, porque não entenderam. Aí, eu não vou mais, eu não vou conseguir e pararam. Meu conselho para você é, não tente ler ela de Gênesis e Apocalipse. Busque leituras, busque livros dentro da Bíblia Sagrada. Irmãos, nós precisamos entender que quando nós estamos lendo Jonas, nós estamos lendo a Bíblia. Que quando nós estamos lendo Mateus, nós estamos lendo a Bíblia. Que quando nós estamos lendo Gênesis, nós estamos lendo a Bíblia. E quando nós estamos lendo Salmo, nós estamos lendo a Bíblia. É Bíblia, irmãos, são 66 livros. Escolha um estilo de livro que você goste. Nós já vamos falar sobre os estilos dos livros. Mas escolha um estilo que a leitura se torne mais fácil, mais prazerosa. Porque ao concluir cada um, você vai ter a sensação de aquela alegria do alívio, de ter estudado, de ter compreendido, e isso vai te impulsionar a estudar mais até você criar o hábito. Aí você vai, isso gera feridas, isso mesmo, Vinícius. Eu conheço muitas pessoas frustradas porque eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Beleza, é importante ler a Bíblia toda? É. Eu comecei a ler a Bíblia assim, nessa perspectiva de tem que ler a Bíblia em um ano, e que tem que ler a Bíblia. Como é que você nunca leu a Bíblia? Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas hoje eu já não tenho mais essa preocupação. E eu estou te trazendo essa informação aqui, não é para te desestimular de ler a Bíblia, não, é justamente para o oposto. Porque quando você começa a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, quando você chegar em Reis,
crônicas. Talvez você se embanane pelos períodos históricos diferentes. Aí eu vou voltar e depois vou explicar pra vocês direitinho. Me cobre se eu esquecer. Aí você se perde. Quando é que isso aqui aconteceu? Quando é que isso? E você não tem uma sequência lógica de acontecimentos. Então, o que acontece nesse momento? Você não consegue absorver. Você não consegue entender. E se você não entende, você não aprende. E se você não aprende, você não vive. Vai também para carregar o status. Eu já li a Bíblia toda. Isso, às vezes, e isso é vaidade. Quem tem a vaidade de dizer assim, eu já li a Bíblia toda. Não, só para dizer que tem ali, não entendeu nada da Bíblia. Quem está lendo a Bíblia Sagrada para carregar esse status, igual a Raila que falou, só para dizer assim que eu li a Bíblia toda, não entendeu nada de Bíblia. Alguns desistem, isso mesmo. Quando chega na parte das genealogias, algumas pessoas desistem. Por quê? Porque a Bíblia que nós conhecemos hoje, aí vamos voltar. Nós temos, vocês estão me compreendendo, gente? Estão me compreendendo? Eu estou falando rápido. Alguma coisa passou, porque às vezes meu raciocínio vai rápido e eu me perco. Se vocês volta aqui, comenta e que eu volto. Se eu tiver rápido, vocês falam que eu reduzo e volto. Tá bom? Porque eu quero que vocês compreendam. Eu quero que vocês compreendam. Então vamos lá. A questão de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Gente, aperta o coraçãozinho do lado aí. Compartilha com outras pessoas, para mais pessoas participar dessa aula junto com a gente. Tá claro? Amém. Leide, você sempre falou rápido. Desculpa, Rose. Vou tentar desacelerar aqui. Eu falo rápido mesmo, eu falo rápido. Vou desacelerar. Bora comigo. Eu tenho 66 livros, 40 autores diferentes e públicos diferentes. Então, eu não preciso entrar na neura de que eu preciso ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Primeiro, porque isso te joga um fardo que às vezes você não consegue, se frustra e acaba não concluindo. Segundo, porque a Bíblia não foi escrita. Parou Moisés e escreveu os 5 primeiros livros. Depois veio Josué e deu continuação. Depois veio Gênesis, Josué. Depois veio Josué também, escreveu livro de Juízes, dando sequência. Depois veio Samuel, escrevendo 1º e 2º Samuel. E aí nós vamos... Não foi assim. Não foi assim que a escrita da Bíblia aconteceu. Então, não se justifica que a leitura também seja assim. Por quê? Por quê? Porque não foi um combinado entre 40 autores que decidiram sentar assim, vamos escrever um livro para deixar para gerações futuras. Não foi. Cada livro da Bíblia foi escrito para o seu público em específico naquele momento em que eles estavam vivendo. Quando Moisés decide escrever sobre a inspiração de Deus, sobre a motivação do Senhor, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ele escreve para o povo de Israel, para tornar as leis escritas, para sair da tradição oral, da transmissão da história. Como foi essa junção? Vou explicar. Para sair da tradição oral, que era a história era repassada pela oralidade, para codificar, né? Escrever, para juntar todas as normas, toda a história do povo de Israel em 5 livros da Bíblia Sagrada. Quando Josué escreve... Não é Josué, não é autor de Josué. Quando o autor vamos dizer, o autor de Salmos, por exemplo, Esdras escreve, vou usar Esdras. Quando Esdras escreve o seu livro, ele está destinando o seu livro ao povo de Israel pós-cativeiro. Então já era um período histórico totalmente diferente. Porque nem todos os livros que levam o nome de um autor foi ele que escreveu. Às vezes foi uma outra pessoa que escreveu. Por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Porque eu também não sei tudo, eu estou aprendendo. Quem souber vai compartilhando conhecimento. Então, o que nós entendemos? Que nós temos livros com escritas, períodos diferentes. Com períodos diferentes. O autor de Josué é desconhecido.
Alguns trechos podem ter sido escritos por Josué ou Finésio, um sacerdote. Eu falei de Josué, tá vendo? A gente não tem todo o conhecimento, mas a gente busca aprender, um coração ensinável. E isso mesmo, o Senhor nos ensina algo diferente. Por quê? Porque toda vez que a gente volta para ler a Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo um período diferente. E por vivermos um período diferente, precisamos de um ensinamento diferente. É por isso que a Bíblia é toda proveitosa. Às vezes, o Senhor te dá um entendimento ali sobre algo que você precisa aplicar na sua vida. Quando você voltar para ler aquele livro, a sua necessidade já vai ser outra. Não é a Bíblia que mudou, é a sua necessidade daquele texto que mudou. Então, a sua compreensão se torna de acordo com a sua necessidade. Eu sempre digo para as meninas do estudo, para elas compartilharem o conhecimento que elas estão aprendendo. Por quê? Porque o que Deus, o entendimento que eu tenho, às vezes, a aplicação, na verdade, não é nem o entendimento, a aplicação da palavra que eu tenho para a minha vida pode não ser a aplicação para a vida de outra pessoa. E isso, quando eu compartilho, eu dou um entendimento para outra pessoa. Olha, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha visto esse texto desse jeito. Então você amplia, o segredo é o período, isso mesmo. Então você amplia seu conhecimento. Então eu tenho 66 livros que não foram escritos um atrás do outro, um depois do outro, que também não foram escritos conforme está nas nossas Bíblias tradicionais. Se você for pegar a sua Bíblia aí, bora voltar lá. Lá no índice da sua Bíblia, você vai ver um índice assim, ó. Livro do Antigo Testamento. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada, essa que eu tô aqui é a Bíblia King James para mulheres. É uma das traduções da Bíblia Sagrada mais antigas. Depois eu falo sobre isso também. Você vai pegar aqui e vai ver Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Tem gente que sabe, né? Os livros de cor. A ordem dos livros de cor da Bíblia Sagrada. Eu também sei e aprendi com uma canção de criança. Eu acho que muita gente aprendeu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios. Aprendi com o hino de Diante do Trono os livros da Bíblia Sagrada. Como é bom hinos de criança que tem conteúdo de Bíblia. Nos ensina até a ordem dos livros. Só que essa ordem que há nas Bíblias tradicionais não é a ordem com que os livros foram escritos historicamente. Não é, irmã Leidiane, não é. Por quê? E por que nossa Bíblia vem assim? Eu e Maria Cecília aí, viu? Viu, já que a gente aprende muito com o hino de criança que tem Bíblia, diante do trono que nos diga. O que acontece com as nossas Bíblias tradicionais? Como esses livros foram juntados? Esses livros, há manuscritos que foram sendo encontrados, compilações que foram sendo guardadas, e houve de forma bem simples, para que vocês compreendam. Depois, quando vocês forem buscar conhecimento de teologia e tal, vocês vão entender da maneira mais assim, sistemática. Mas de uma forma bem simples. Houve o Antigo Testamento, os rabinos judeus, né, preservaram trechos e guardaram. O Antigo Testamento, ele foi mais fácil de ser reunido. Por quê? Porque ele conta a história do povo judeu. Então os judeus preservaram. O Novo Testamento já foi um pouco mais difícil de ser, já precisou de um concílio, de reuniões para definir quais livros eram ou não inspirados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nesse período do Novo Testamento, a escrita já era mais comum, né? Então, diversos livros, e aí entra os livros apócrifos. Essa aula vai para o YouTube? Vai sim! Tenho a intenção de colocar no meu canal lá. Os livros apócrifos, que são livros que não tem na nossa Bíblia, mas que tem na Bíblia Católica, por exemplo, há uma série de autores, tem também do Antigo Testamento, mas há uma série de escritos, né, sobre a história do povo de Israel, sobre os reis, sobre Jesus. Então foi necessário uma junção de homens de Deus, que, Pai Senhor, irmã José, você é muito bem-vinda, que sob a inspiração de Deus, amém, que sob a inspiração de Deus fizeram o quê? Registraram
definiram quais foram ou não os livros inspirados pelo Senhor. Então, reuniram todos esses livros. E aí nós chegamos a uma ordem que não é uma ordem de livros cronológica, é uma ordem de estilos literários. Outra coisa que nós precisamos entender. Além dos 66 livros da Bíblia Sagrada serem livros escritos para um público específico, eles também foram escritos em estilos diferentes. Aqui nós temos narrativas, histórias por exemplo, o livro dos reis, os 2 livros dos reis, que eram um único livro e que foi dividido. 1º e 2º Samuel, que também era um único livro que foi dividido para melhor compreensão. Crônicas também, que foi dividido para uma melhor compreensão. Então, o que eu tenho? Eu tenho histórias, eu tenho poemas, eu tenho poesia, eu tenho narrativa, eu tenho cartas direcionadas a um tipo de pessoa, como os livros de Paulo. Eu tenho os evangelhos. Então, eu tenho estilos de escritas diferentes. Então, eu não posso ler Salmos do mesmo jeito que eu leio Esther. Não posso. Esther é a história de uma rainha, de uma princesa. Tem um objetivo teológico de nos ensinar como é que Deus preserva as suas promessas, como é que Deus preserva o seu povo, como é que Deus usa um indivíduo para dar livramento a uma nação e como ele pode também te usar. Mas eu não posso ler da mesma forma como eu leio os Salmos. Por quê? Porque Salmos não são capítulos, não são versículos, são cânticos, são versos. Salmos não é um livro para ser lido, é um livro para ser cantado. Como assim São cânticos. E dos Salmos, eu não tenho todos os Salmos de autoria de Davi, não tenho. Eu tenho diversos cânticos da Bíblia Sagrada que foram entoados ao longo da Bíblia Sagrada que estão juntos no livro de Salmos. Eu tenho cantares, que também é um estilo poético. Eu tenho provérbios, que também é um estilo poético. Não são cânticos, mas são versos de sabedoria. Então, eu não posso ler esses livros da mesma maneira. Porque eles têm destinos diferentes, objetivos diferentes e estilos de escritas diferentes. Quem já, na escola aqui, estudou os estilos de texto. Narrativo, poético. Aí você vê uma história narrativa. Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho, que não sei o que, que não sei o que. Aí depois você vai pegar um soneto de Carlos Drummond de Andrade, um poema. De tudo ao meu amor serei atento e antes e com tal zelo e sempre tanto que mesmo em face do maior encanto. Você vai ler diferente. Porque são estilos diferentes. A Bíblia é da mesma forma. O objetivo dos 5 primeiros livros é trazer a história de Israel. É trazer a libertação, como é que a nação de Israel foi constituída. Eu tive que ler os 5 primeiros livros da Bíblia na faculdade de História, para estudar a história antiga. Porque os hebreus são um dos povos antigos e para estudar a sua história, a gente precisa voltar aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. É claro que eu tirei nota 10 na matéria. Não era para menos que isso, né? Uma crente voltar para ler a Bíblia e tirar menos que isso, não dava. Mas, então, para você entender que o objetivo aqui é deixar registrada a história do povo de Israel. E por que então que eu tenho que ler esses livros? Porque Deus se revela nesses livros. Porque não são livros comuns. Cantares também é um livro de poesia, é um estilo literário poético. Então, nós temos diferentes estilos literários. Deixa eu pegar aqui a apostila para ajudar vocês nos estilos que a Bíblia tem. Deixa eu ver se aqui tem. Pronto, vamos lá. Os livros por cada grupo. Leis. Gênesis a Deuteronômio. O Senhor estipula as leis para o povo de Israel. O Senhor determina o registro da história do povo de Israel. Histórias. Aí eu tenho 12 livros que são histórias, que são para contar a história. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros de poesias. 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros de poesia.
Então são livros com estilos diferentes. Você não vai ver uma história contada do início ao fim de um personagem. Você vai ver poemas escritos em momentos distintos, como salmos, ou poemas destinados a alguém como Cantares, que é uma declaração de amor de Salomão a Sunamita, ou de Cristo à igreja, como teologicamente a interpretação. Então eu tenho estilos diferentes. Profecias, que são os livros dos profetas. Os profetas maiores, não é porque são homens grandes ou fizeram grandes proezas, e os profetas menores, foi pelo período em que eles profetizaram. E quando nós entramos, por exemplo, nos profetas, nós vamos ver, por exemplo, Isaías profetizou no período de reis, em que está registrado no livro de primeira e segundas reis. Durante aquele período, enquanto o registro dos reis acontecia, profetas profetizavam para chamar o povo ao arrependimento. Mas ele não está encaixado lá no livro de reis, ele tem um livro separado. Mas o período em que o público para o qual ele escreveu foi aquele público. Entendeu? Então, nós precisamos entender. Meu conselho, irmã Leidiane, eu não tenho esse conhecimento todo. Esse tipo de resumo, você consegue na internet. Você busca o resumo de um livro, ou com uma Bíblia de estudo como a Bíblia Pentecostal. Todas elas têm no início do livro. É porque eu tenho essa daqui, ó. Bíblia de estudo, aplicação pessoal em ordem cronológica. Essa é diferente. Por quê? Porque ela não separa os livros por estilo literário. Ela traz os livros na ordem com que eles foram escritos. Eu aconselho muito quem puder adquirir uma Bíblia em ordem cronológica. Por quê? Olha aqui. Aqui, por exemplo, eu estou em Gênesis. Quando termina Gênesis 41... Deixa eu ver, termina Gênesis todo. Quando termina Gênesis todo, o livro que entra na sequência nessa Bíblia aqui, o livro que entra em sequência nessa Bíblia de ordem cronológica, não é Êxodo, é o livro de Jó. Veja aqui se você consegue ver, a história de Jó. Porque acredita-se que Jó foi antecessor de Abraão. Eu tenho uma outra Bíblia em ordem cronológica, que a história de Jó, antes da história de Abraão, Jó está inserida. Por quê? Porque cronologicamente, de acordo com os acontecimentos da Bíblia Sagrada, esse livro foi escrito antes. Essa história aconteceu antes. Vocês entenderam? Então, nós precisamos ter esse tipo de conhecimento. E por que eu estou derramando tudo isso sobre vocês? Porque tudo isso torna a leitura da Bíblia mais fácil. Quando você entende quem escreveu, porque para entender o livro, a gente precisa entender quem é o autor. Quando vocês lerem o meu livro, vocês vão ver traços ali de coisas que eu aprendi, de coisas que eu pratico. Vai ficar mais fácil. Então, nós precisamos conhecer ao Senhor, mas nós precisamos conhecer o autor humano de cada livro. Deus inspirou, mas o autor usou a sua linguagem, usou o seu método, o seu tempo para escrever. Deus não tirou a inteligência de Moisés, por exemplo. Deus não tirou a inteligência de Paulo. Tudo que Paulo já tinha aprendido, Deus descartou e falou, não, agora eu vou soprar, vou ditar e você vai escrever. Não, irmãos, não foi o ditado, foi uma inspiração. O Senhor foi dentro daquilo que Paulo já sabia, dentro do conhecimento que Paulo já tinha adquirido, dentro dos ensinamentos que o Senhor já tinha dado a Paulo, dentro dos problemas que surgia dentro de cada igreja. O Senhor vai dizendo, escreva isso, escreva aquilo, ó, sob a inspiração. Então, ele fala do tempo dele, ele fala do conhecimento dele. Não é à toa que aqueles que tinham maior conhecimento foram os que escreveram a maior quantidade de livro. Porque a gente diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Isso não está na Bíblia não, irmãos. Isso não está na Bíblia não. Se você disser para mim que Deus usa os que não são para escolher usa os que não são para confundir os que são, certo. Se você dizer para mim que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, certo também. Mas que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita, Deus chama quem é capacitado sim. Deus chama quem é capacitado sim.
ele intensifica a capacitação com os dons, com o Espírito Santo. Mas ele chama quem é capacitado também. A gente não pode achar que, não, que eu vou lá, que o Espírito Santo, eu vou pregar, não, o Espírito Santo vai falar. Por muitos e muitos e muitos anos nas nossas igrejas, nós menosprezamos o conhecimento e nos alimentamos apenas daquilo que nos forneciam para alimentar. E, inclusive, historicamente, isso foi a derrocada da igreja. Porque os grandes da igreja, na história antiga, tomaram posse do conhecimento e disseram, não, o conhecimento é só para alguns, é só para uns, não é para todos, é muito difícil de entender. O maior retrocesso que pode acontecer em uma igreja é de um povo que não lê a Bíblia. Porque você só se alimenta do que os outros comem. É como se as pessoas mastigassem e colocassem mastigado na sua boca. Isso é nojento e isso não te nutre. Então eu não posso ouvir pregação? Tô fazendo o que aqui nessa live? Não é bem assim. Não, eu estou te dizendo de um conhecimento sistemático. Você só se alimenta disso. Aí você disser pra mim, se quem entra numa live, entra de uma live, sai em outra, entra de uma live, sai em outra. Eu vou dizer pra você, pare e vai ler a Bíblia. Pare e vai ler a Bíblia. Porque a gente não pode ficar apenas comendo da comida que outra pessoa nos oferece. Aconteceu um episódio com uma amiga minha, ela disse pra mim assim, amiga, eu tô acompanhando um pregador muito bom e tal. Não sei se, eu não vi ela entrando aqui não, mas quando ela ver, ela vai me pegar. Eu tô acompanhando um pregador, você precisa ouvir. Eu não era de ouvir pregações, estou ouvindo agora. Aí ela falava comigo assim, você precisa ouvir, o homem prega muito e tal. Eu já vi 15 pregações dele. Eu falei, 15 pregações. Cada pregação mais ou menos é 1 hora. Né? Mais ou menos as pregações de YouTube. Eu falei assim, menina, você já passou 15 horas assistindo essa pregação desse homem? Já. E você já passou 15 horas lendo a Bíblia? Aí eu falei com ela, para de beber da fonte dos outros. E vai beber da fonte principal, irmãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Não é possível. Eu escuto, irmãos, pregações. Eu escuto pregações hoje. Você sabe como é que eu faço? Eu estudo e ouço pregações assim. Um dia eu faço os cursos que eu faço, eu ouço, e no outro dia eu ouço pregações. Mas é arrumando casa, é lavando prata, com fone no ouvido, baixo, para atenção nas crianças, porque a gente consegue, quem é mulher consegue, quem é homem vai ter uma certa dificuldade, mas quem é mulher consegue. Um fone aqui, aí eu ouço. Ouvi umas pregações muito boas essa semana, até recomendo. Eliseu Rodrigues, ouvi Camila Barros, ouvi Helena Raquel. Por quê? Porque a gente precisa se alimentar também dessas coisas. A gente não pode só entregar. Derramar, mas a gente precisa se alimentar porque essas fontes não são inesgotáveis. Mas isso não substitui minhas 3, 4 horas de leitura bíblica. Não substitui. De leitura e oração. Não substitui. Eu ouço, enquanto eu tô... não dá jeito, Vinícius. O homem sozinho não consegue, não. Eu ouço, guardei, no final do dia eu escrevo o que o Senhor falou comigo através daquelas palavras, porque Deus quer estar sempre falando conosco. Tudo tem que ter feito com propósito mesmo. Eu escrevo aquilo que o Senhor falou comigo, como é que aquela mensagem me impactou. Essa semana o Espírito Santo trabalhou muito no meu coração através dessas mensagens, mas isso substituiu a minha leitura, o meu estudo. Não é apenas leitura, meu estudo da palavra? Não. Todos os dias, 3, 4 horas do dia, orando e lendo a Bíblia. Isso não substitui, isso não pode ser o substituto. Eu não posso sentar na frente do sofá, assistir não sei quantas pregações e não ler a Bíblia. Eu não tô me alimentando, irmão, não tô me alimentando, não tem nutriente. Não tem nutriente nessa palavra. Porque Deus quer se revelar a você através da leitura e você precisa buscar da fonte. Então, nós precisamos entender. Eu parei no quê, gente? Já voltei, já fui. Vai, quem tá prestando atenção, bota aí. Então nós temos 66 livros, autores diferentes, com públicos diferentes. Antes de você decidir ler, escolha a ordem. Você pode até seguir uma ordem de leitura anual. Tem ordens cronológicas. Isso é pegar carona, é isso mesmo. E azeite não se divide não, meu querido. Não se divide. Então, você pode... pegar uma ordem, na internet, gente, vocês acham. Tem bíblias que já vêm. Gente, solta coraçãozinho aí, compartilha. Solta coraçãozinho nesse negócio aí, para esse Instagram divulgar essa aula. Vai dormir 3 horas, meu marido dando testemunho aqui, ó.
vai dormir mais de 3 horas da manhã todo dia, estudando a palavra de Deus e orando. Todo dia. Tem dia que eu oro mais do que estudo, tem dia que eu estudo mais do que oro. Vai depender da necessidade do dia, da minha necessidade naquele momento. Então, nós precisamos. Então, eu estava explicando, né? Eu tenho 66 livros, autores diferentes, estilos de livros diferentes. Então, ou você pode pegar, por exemplo, eu aconselho para a leitura Novo Testamento, Evangelhos, né? São a leitura mais fácil, uma leitura mais atual, uma linguagem melhor. Outra coisa que nós precisamos nos ater antes de eu aconselhar com relação à leitura. Nós temos 66 livros, mais de 40 autores, mais de 19 profissões diferentes. Os autores dos livros, eles tiveram profissões diferentes. Então, quando eu falo do que eu sou, da história que eu vim, da família que eu vim, da profissão que eu exerço. E isso você deve levar em consideração quando for estudar a palavra de Deus, quando for ler a palavra de Deus. Porque isso tudo pesa. Isso tudo pesa na escrita, quando eu vou escrever. E quando eu vou ler, eu preciso entender. Então, o problema da compreensão da Bíblia não está na Bíblia. O problema da compreensão da Bíblia está em nós. A Bíblia está certinha, foi escrita. Quando Moisés escreveu, ele escreveu para Israel. Deixa eu pegar outro autor, porque eu já estou demais em Moisés, né, tadinho? Quando eu vou pegar Davi, você vai ver muitas particularidades. Foi isso, o Vinícius está dizendo que começou pelos evangelhos. É uma leitura muito fácil, é agradável de se fazer. Por quê? Porque a compreensão é melhor. Não vai te isentar de entender quem era Lucas, por exemplo. Quem era Lucas, quem era João, quem era Mateus, quem era João Marcos. Se você for pegar só os evangelhos, por exemplo, se você for começar os evangelhos, para ler os evangelhos, você vai ver 4 homens diferentes que vão falar da mesma história. O que os evangelhos tratam? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos e se chamam evangelhos porque eles vêm falar de Jesus, desse novo evangelho que Jesus, dessas boas novas que Jesus traz. O objetivo central desses 4 livros é falar da história de Jesus, dos ensinos de Jesus. Mas cada autor fala de uma visão diferente. Tanto que vai ter coisas que você... Isso mesmo, Samuel. Que vai ter coisas que você vai achar em Lucas e não vai achar em João. Muitas coisas. Até porque, por exemplo, João é o mais diferente de todos, né? Porque desses 4, 3 são sinóticos. Ou seja, semelhantes, parecidos. Mateus, Marcos e Lucas. Tem histórias semelhantes, né? João não. João é o mais diferente de todos eles, o evangelho. Mas se você for estudar, Mateus escreve para um público judeu. Mateus escreve para judeus. Mateus era um judeu cobrador de impostos, conhecedor das leis judaicas, conhecedor do Antigo Testamento. Ele vai escrever para um público judeu. E quando ele escreve, o que ele faz? Ele coloca tradições, ensinos, rituais que só um judeu compreenderia. Quando João Marcos, que não foi discípulo de Jesus, mas que caminhou com Pedro, com um período curto com Paulo, quando João Marcos vai escrever para um público romano. Então a carta de Marcos é a carta menor dos evangelhos. É breve. Ele conta os feitos de Jesus. A intenção é contar os feitos de Jesus de maneira breve, de forma que a carta fosse lida rápido e compreendida rápido. Aí, se você for para Lucas, você já vai ver uma destinação totalmente diferente. Lucas escreve para gentios, para aqueles que não conheciam absolutamente nada de Jesus. Então, quando Lucas vai começar dizendo de onde veio, por que ele escreveu o livro, de onde Jesus veio. Aí Lucas começa por João Batista, que era o precursor, que iria abrir o caminho. Então, cada livro vai sendo escrito para um público diferente. Aí a gente cai de paraquedas no livro e quer achar que a gente vai entender tudo. A gente precisa entender para quem, a gente precisa entender quem era o autor,
A gente precisa conhecer Deus que inspirou. A gente precisa entender quem é o autor do livro, para que público ele escreve, qual o período histórico em que ele escreve. Se você compreender essas 3 coisas, mergulhe no livro. Porque você vai ler um livro totalmente diferente. Hebreus é o hermenêutico de Levítico. Isso, por quê? O antigo, Samuel está dizendo que é uma exegese, ou seja, uma aplicação do Velho Testamento. Realmente, a Bíblia, você vai ver Jesus em todo o seu ministério falando assim, e a Bíblia diz, e a palavra diz, está escrito, está escrito, está escrito. Porque Jesus não veio quebrar a lei, ou seja, o Antigo Testamento não. Ele veio cumprir ela na integralidade. Só que ele não veio na lei seca, ele veio numa lei carregada de amor. Nos dizer que não era apenas viver naquele grosso modo, mas era principalmente amar. Então, o que nós temos? Nós temos um livro escrito, públicos diferentes, para pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, o que você faz? Antes de ler qualquer livro, leia um resumo de todo o livro. Quem era o autor, qual o período que o autor escreveu, o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Quando Jesus nasce, nós temos um império totalmente diferente, que é o Império Romano, assumindo normas diferentes, permitiu os judeus as suas crenças, permitiu os judeus, no período de Daniel, por exemplo, que Daniel escreve seu livro, era um período diferente, era um Império Babilônico, uma cultura diferente, um momento histórico diferente. Ai, Malediane, vai ficar ruim fazer isso. Não vai. Acredite, que quanto mais você souber do livro, mais você vai compreender o que você está lendo. E aí, mais fácil vai ser você entender por que você está lendo. Tem abismos que nos separam da Bíblia, abismos geográficos. Nós estamos falando de uma cultura diferente, que se chama de axiomas, né? Na teologia, na hermenêutica. Geográficos, nós estamos falando de um período de um local diferente, uma cultura, de um tempo diferente, de pessoas com mentalidade diferente, de públicos diferentes. Ah, mas por causa disso eu vou deixar de ler a Bíblia? Não. Porque ela toda é proveitosa. Ela vai servir para a sua vida. Então, nós não podemos perder isso, essas questões de vista. Então, leia. Não se atenha a ler de Gênesis e Apocalipse, mas leia, escolha, faça uma seleção. Meu conselho, leia os evangelhos. Leia os evangelhos. Os 4 primeiros livros. Depois você volta para os livros, volte para... deixa eu pegar aqui. Vá para a lei, leia os 5 primeiros livros. Depois você lê as histórias, que são de Josué a Esther. Depois você vai para as poesias e encerra... Lê os profetas menores e encerra com os profetas maiores. Se você tiver condição de ler ela em ordem cronológica, leia, porque a sua compreensão vai ser melhor. Até o Antigo Testamento, o Novo Testamento também. Mas sempre comece pelo Novo Testamento. Você leia as cartas depois de Paulo e não se prenda a seguir essa ordem. Se lembre que a Bíblia não foi escrita na ordem com que está. Ela foi colocada assim por conta dos estilos literários. Então, ou escolha o estilo que você gosta de história. Você gosta de história? Você gosta de ouvir histórias? Então, leia primeiro os livros históricos. Leia os evangelhos, que é a história de Jesus, a mais importante de todos, e volta para os livros históricos. Se você não gosta, eu gosto tanto de poesia, leia os evangelhos e venha para as poesias. Porque Jesus é a completude de tudo isso. Então, você começa sempre pelos evangelhos. Então, e outra coisa, não é o quanto de livro, o quanto de Bíblia você leu em um dia, mas é o quanto de Bíblia você compreendeu. Leia a passagem mais de uma vez. A grande parte das pessoas tem dificuldade com leitura porque não tem hábito de leitura. Crie o hábito de leitura. Não leia apenas a Bíblia Sagrada, leia outros livros também. Para ler você precisa. Então, se você quer primeiro adquirir o hábito da leitura, comece pelos livros pequenos. Vai no Evangelho e leia primeiro Marcos. Depois que você terminar de ler Marcos, você fala assim, poxa, já li um livro da Bíblia. Já li um livro. Você já leu a Bíblia? Já li um livro da Bíblia. Não leu a Bíblia? Então, e aí você vai sentindo a sensação de realização e vai prosseguindo na leitura.
Peça ajuda ao Espírito Santo. Alguma outra coisa que vocês queriam saber, me perguntar, que eu deixei aqui, que eu já estou encerrando, porque senão a live vai ficar muito grande. Depois eu volto em um outro momento, se restarem outras questões, outras dúvidas. Então, não tem segredo. A Bíblia não é um livro escrito para ser desvendado as 7 chaves. Não tem segredo. Coração convertido, oração e compreensão de quem é o autor, de qual é o livro que você está lendo, é essencial. Se desprenda da obrigação de ler de Gênesis e Apocalipse, mas leia a Bíblia. Não se frustre. As pessoas que abrem a Bíblia em qualquer lugar, poderia explicar? Isso é uma tradição, né, das caixinhas das promessas que a gente veio. A gente não pode fazer isso. Por que a gente não pode fazer isso? Porque a gente não pode isolar um texto. Outra coisa, boa pergunta. Outra coisa que a gente não pode fazer eu já fiz isso algumas vezes. Mas assim, vamos lá. Eu vou ouvir o que Deus quer falar comigo. Olha só o que Deus quer falar com a gente aqui na live. 1 Crônicas 7:13. Os filhos de Naftali, Jaziel e Guni, Jezé e Salum, filho de Bila. Falou o que com você? Você que está comigo na live. Vamos abrir de novo, porque essa mensagem não foi para mim não. Vamos abrir de novo. Mateus 27:42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Por que nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia? Porque a gente não pode ler um texto sem contexto. Não é um versículo. A Bíblia precisa ser lida, você precisa compreender sobre o que estão falando naquele capítulo. Sobre quem? Eu li aqui, o segundo texto que eu li. Mateus 27:42. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Você está na cruz? Você está na cruz para descer? Para alguém crer em você? Você é o rei de Israel? Você sabe como é que isso vai falar com você? Quando você voltar lá, no início do capítulo... No capítulo 27, lê o capítulo 27 inteiro. Talvez você tenha que voltar lá no primeiro capítulo de Mateus para entender para quem Mateus estava escrevendo, sobre quem Mateus está falando. Aí sim, aí você entrou numa pergunta muito, muito legal. Quando você começa a ler, você precisa saber de quem o autor está falando, para quem o autor está falando. E quais são os fatos históricos que estão naquele texto que você não tem conhecimento. Vamos pôr Mateus 27. O rodapé da Bíblia vai dizer: Jesus é pregado na cruz. Ponto. Mateus está falando agora, então, do momento da crucificação de Jesus. Certo? Eu já me localizei no tempo. Aí eu vou fazer a pergunta. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa o lugar das caveiras, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Sabe qual profeta? Que profeta falou isso? Onde é que está na Bíblia Sagrada esse texto? Vai estar aqui. Se a sua Bíblia tiver nota de rodapé, vai te dizer que profeta foi que falou. Repartiram entre si as suas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Eu não vou afirmar qual foi o profeta, porque eu acho que não foi Isaías, acho que esse texto está nos Salmos. Mas vamos lá. Aí e assentados os guardavam ali. Por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Nós estamos falando do momento da crucificação de Jesus, do sofrimento de Jesus. E aqui tem diversas coisas. Aqui tem uma localização geográfica, um lugar chamado Gólgota. Onde é que esse lugar ficava? O que é que esse lugar representava? Deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Por que davam vinho misturado com fel para beber? Para retardar a morte, para diminuir a dor. E por isso Jesus não quis beber. Aqui nós temos fatos médicos nesse texto.
Aí nós temos, e havendo-o crucificado, ele foi morto. Qual o tipo de morte? Crucificação. Como é que era o tipo de crucificação que Jesus morreu? Era comum? Não era comum a crucificação naqueles dias? Repartiram as suas vestes. Por que repartiram as vestes de Jesus? Porque para cumprir o que os profetas haviam dito, que repartiriam as vestes. Que profeta disse isso? A Bíblia responde a si mesmo. Por que Jesus não bebeu fel? Porque ele iria cumprir toda a dor, ele padeceria toda a dor que era necessária. A Bíblia diz isso. Porque a Bíblia responde a si mesmo. Aí eu vou achar todas as explicações geográficas? Não, porque a gente não estava nesse tempo. Então a gente precisa de livros, a gente precisa de pesquisa para responder e para estruturar o nosso conhecimento. Repartir as suas vestes. E assentados guardavam, escreveram sobre a sua cabeça a acusação. Jesus passou, se teve acusação, se ele está sendo crucificado, ele passou por um julgamento. Que no Império Romano não podia crucificar simplesmente ao lavonter, tinha que passar por um julgamento. E ele passou por diversas etapas desse julgamento. Como é que isso acontecia? Como é que o Império Romano fazia isso? Então, é por isso que eu não posso abrir um texto aleatório e Deus está falando comigo. Deus está falando comigo em toda a Bíblia, mas eu preciso entender o que está acontecendo neste capítulo aqui e como é que isso aplica a mim. E aqui, você sabe o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que Jesus nos amou de tal maneira que recusou qualquer tipo de diminuição de dor para sofrer toda a dor por completo por nós. Toda a vergonha de ter seu corpo despido, de ter suas vestes rasgadas, de ser envergonhado em todos os âmbitos. Ele foi envergonhado no julgamento, ele foi envergonhado fisicamente, ele foi envergonhado espiritualmente. Zombaram dele e disseram assim: se você salvou os outros, você deu livramento a essas pessoas, não vai salvar a você mesmo? O que a Bíblia nos ensina aqui, que Jesus nos amou por inteiro e de maneira tão grande que enfrentou todo esse tipo de humilhação por amor a nós. Então eu não posso. A Bíblia não é uma caixinha apenas de promessa. Por quê? Porque nós lemos em 2 Timóteo, no início dessa live, 3,16, que toda a Bíblia é inspirada e é proveitosa. Não é só para nos dar promessa, mas é para nos corrigir, é para nos instruir, é para nos disciplinar. Não é só promessas que tem na Bíblia. É correção, é instrução, é direção. É como fazer as coisas certas. Então, nós não podemos nos pegar, tem Bíblias, até aquelas Bíblias das promessas, que é a parte das promessas, porque a gente só gosta dessa parte. Mas a Bíblia não, é toda proveitosa, é toda, até a genealogia é toda proveitosa. Tem proveito em cada palavra, em cada vírgula que há na Bíblia Sagrada. E nós precisamos estudar isso gramaticalmente, historicamente, geograficamente, tudo isso. Então, nós precisamos... É por isso que a tarefa de estudar a Bíblia não é simples. Não é abrir a Bíblia e fechar a Bíblia no devocional, pronto, não. É estudar. Nós precisamos sistematizar. Nós precisamos gastar tempo estudando. Ai, como Deus ama quando nós debruçamos sobre a sua palavra e queremos. E como Ele abre o nosso entendimento para isso. Alguma outra dúvida, gente? Alguma outra dúvida? Alguma outra coisa que vocês perguntam e eu vou lembrando. Alguma outra questão que eu deixei de falar? Versões de Bíblia. Sim, eu não falei sobre os diversos tipos de tradução da Bíblia. A Bíblia não foi escrita originalmente em português. Ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico. É isso. É isso. É isso. As 3 línguas originais da Bíblia Sagrada é aramaico, trechos poucos em aramaico, grego e hebraico. A maior parte do Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua daquele período, né? Um grego hoje que já não se fala mais, o hebraico e um texto em aramaico. E como é que nós tivemos a Bíblia aqui? A outra questão importante é conhecer as traduções mais próximas do original. Por quê? Porque pessoas, por exemplo, Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Homens que tinham conhecimento daquelas línguas foram traduzindo, reescrevendo a Bíblia em outras línguas. A Bíblia é um dos livros mais vendidos no mundo. Foi o primeiro livro impresso na imprensa de Gutenberg. A primeira vez que houve imprensa, assim, ó, forma de papel, de imprimir. O primeiro livro impresso
foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia foi sendo traduzida ao longo do tempo. Hoje nós temos Bíblias de diferentes tipos de tradução. A tradução, e depois em outra live eu falo sobre isso. E outras coisas que vocês quiserem saber também. E que eu conhecer, eu compartilho. Foi sendo escritas, às vezes palavras no sentido original foram perdendo. Um dicionário é importante, tanto de português quanto um dicionário bíblico também é importante, porque tem palavras que a gente não entende. Por exemplo, manejar, no primeiro versículo que nós lemos. Manejar não é só jogar a Bíblia de um lado para o outro, é recortar, é usar a Bíblia, é encaixar a Bíblia da maneira correta. Toda inspiração, no original, a palavra inspiração é respiração de Deus. Então a Bíblia é a respiração de Deus dada ao homem. Então, tem palavras no original que nos ajudam. Um bom dicionário de português, um bom dicionário bíblico também nos ajuda muito, 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 muito. Tá? Alguma outra dúvida, alguma outra questão? Eu disse que não era uma pregação, o intuito mesmo era de ensinar. Se tem alguma dúvida, se eu posso ajudar de alguma outra maneira, se eu tiver conhecimento, eu compartilho aqui com vocês. Ou pode mandar no direct também, se vocês tiverem alguma outra dúvida. Eu vou encerrar a live, tá? Eu quero agradecer muito quem tá aqui e ainda respondo. Pode perguntar aí se tiver alguma coisa que eu possa ajudar. Eu estou à disposição. Pode chamar no direct também, pode mandar mensagem, a live vai ficar salva. Para quem quiser ver depois, você pode compartilha com alguém. Não sei se ajudou muito, mas a intenção é ajudar. E aí nós vamos voltar em uma outra live para falarmos sobre ser cheio, como ser cheio do Espírito Santo e como ter sua oração respondida, que são coisas importantes na vida de um cristão. Ler a palavra, orar e ser cheio do Espírito Santo é o que faz diferença na nossa vida. E ser cheio do Espírito Santo não é simples. Parece ser do roda no culto, mas não é. E orar também não é uma tarefa muito simples, mas a Bíblia nos dá respostas e direção para todas as coisas. Em outra live nós voltaremos para ajudar. Que bom que eu ajudei. E o objetivo é esse. Esse Instagram é justamente para isso. Eu vou postar aí de hoje para amanhã um post sobre dons e talentos, a diferença entre dons e talentos, que muita gente confunde. E aí a gente acaba não vivendo nem nosso talento e nem nosso dom. Então, eu convido vocês para compartilhar, recompartilhar, dividir, manda para alguém, compartilha, me ajude a ajudar outras pessoas. Muito obrigada, Deus abençoe a vida de todos vocês que estiveram, que passaram, que vão ver também essa live depois. Vamos orar agradecendo? Senhor Deus, Pai querido e eterno, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu amor expresso a nós. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu cuidado. Nós te louvamos pela tua grandeza. Senhor, um cuidado manifesto, Senhor, através da tua palavra. O Senhor deixou diretrizes. O Senhor não nos criou e deixou soltos no mundo como filhos que não têm pai. Mas o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor nos deu um entendimento, o Espírito Santo para nos ajudar a compreender a tua palavra. E somos gratos e louvamos ao teu nome. Engrandecemos ao teu nome pelo teu amor. Louvamos o teu nome por este cuidado, Senhor, tão real. Eu peço a ti, Pai, faça uma oração especial nesta tarde. Que o coração daqueles que estão aqui nesta live comigo e aqueles que verão sejam inflamados pelo desejo de conhecer mais de ti. Porque tu és lindo, Deus. E conhecer a ti, Senhor, dá razão ao nosso viver, dá razão à nossa vida, dá sentido à nossa existência. Porque nós não vivemos sem ti. Senhor, Deus, eu quero pedir a ti sobre estas vidas. Inflame o coração pelo desejo de conhecer a tua palavra. Inflame o coração pelo desejo de orar, inflame o coração pelo desejo de ler, de saber, de entender, Senhor. Dê sede, Pai, como se estivéssemos no deserto. Dê sede pela tua palavra, para que a nossa alma gema, Senhor, como o salmista cantou. Minha alma geme por entender a tua palavra. Eu tenho sede, eu tenho desejo de conhecer a tua palavra, porque é mais importante do que a minha própria vida conhecer a ti. Deus, eu quero te agradecer por esse amor manifesto através
através da tua palavra. E eu quero te pedir, Senhor, dá-me entendimento, compreensão e desejo de conhecer a cada dia mais da tua palavra e de compartilhar e de dividir e de repartir este conhecimento, Pai, para que todos que vejam, para que todos que ouçam sintam esse mesmo desejo que inflama o meu coração de conhecer a Ti, de ler a Tua palavra, de clamar a Ti. Deus, Tu sabes qual é a minha oração, Tu sabes qual é o meu pedido, Senhor, para que todos que vejam, que olhem, Senhor, que ouçam a ministração, que vejam a minha vida, que olhem para a minha família, olhe, Senhor, e desperte o desejo de Te conhecer, desperte o desejo de ler a Tua palavra, desperte o desejo de Te buscar. Senhor Deus, que não haja nada de nós, mas que o Senhor nos preencha por completo, a ponto, Senhor, de nós sermos como o Senhor é, a ponto de nós nos parecermos contigo, de sermos a Tua imagem, Senhor, refletida, Senhor. E eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer, quero bendizer por estas vidas e Te agradecer pelo Teu amor tão grande, manifeste um cuidado tão grande que o Senhor tem por nós. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de... Obrigada, Luciano. Deus abençoe. Manda um abraço para Cássia, para Laura. Deus abençoe muito a vida de todos vocês que estiveram aqui comigo, compartilhando e me ajudando. Deus abençoe. Tchau.